Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast MetaJus. Eu sou Rose Farias, host desse podcast, e estou aqui mais uma vez com vocês. Mais uma sexta-feira, pois é, às 15h30. Nos acompanhe, estaremos aqui falando sobre carreira jurídica de modo geral, tá? A parte sindical. Hoje nós temos Ai, meu Deus, uma mulher assim que eu conheci que faz muito pouco tempo e que é sensacional, uma figura em pessoa. Só que segura aí, não fala agora não, que é pra ninguém saber que você tá aqui. Deixa o pessoal curioso. Fala aí, João, pro pessoal. Não, eu já vou revelar Não, quem é não, essa agora não. pessoa, sem não antes agradecer demais a presença dela. É uma pessoa realmente. Existem pessoas no mundo jurídico e existem aquelas que são pop stars, né? Que são aquelas pessoas que. O povo vai conhecer a risada dela. Pessoa assim fantástica, né? Enquanto ser humano, uma advogada, né? Não precisa de apresentação. Estou falando da professora Fernanda Rezende, que está aqui com a gente. Para a gente é uma honra imensa, professora, você estar aqui. E para a gente compartilhar a experiência dela, né, enquanto Pois é. professora, enquanto advogada, enquanto militante, enquanto tanta coisa, Fernanda, que a gente precisa aqui colocar enfim, e de repente contribuir com o mundo a partir da tua experiência enquanto profissional, enquanto pessoa. Seja Pois muito bem-vinda e é. agradeço demais pela presença aqui. Eita, e agora para fazer jus a essa apresentação? Olá, Brasil, olá, Pernambuco, falando aqui para os nossos alunos de Pernambuco, mas falando também para o Brasil e para o mundo, né? Pois Porque é. podcast agora do professor João Cláudio está muito, muito famoso, chegando longe aqui no país e com certeza em outros locais que falem língua portuguesa também. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou à disposição de vocês para a gente compartilhar, conversar um pouquinho e aí responder, quem sabe, né, algumas questões que algum ouvinte nos apresente e a gente volte para o podcast de novo. Fernanda, vou logo lhe dizendo, fica à vontade, tá? Faça daqui a sua casa. Você precisa ficar muito confortável, porque assim, esse podcast é uma conversa muito legal para a galera que tá aí de casa. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Você que é estudante de direito, advogado recém-formado, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Acompanhe a gente no YouTube, acompanhe a gente no Spotify, tá bom? Toda sexta-feira. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Gente, olha, a gente adora falar sobre carreira jurídica, mas a gente precisa falar de carreira jurídica de forma nichada, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar aqui com Fernanda. Primeiramente, Fernanda, a gente quer que você fale um pouquinho sobre você, né, de como você advoga nessa carreira, né, que é a carreira jurídica, só que sindical. E conta a tua experiência pra gente, tá? E a gente vai conversando no meio do caminho aqui, no meio do processo. Não te aperreia. Vamos embora. Bem, gente, você que é estudante de direito ou jovem advogado, né, que você está ainda na instituição de ensino, deve estar se perguntando qual é a profissão que vai seguir, né, já que direito é tão amplo. Mas eu confesso que sempre quis ser advogada, professor João Cláudio, sempre quis. E então, tive a oportunidade de estagiar até na área pública para conhecer um pouquinho, mas sempre quis ser advogada. Só que na minha família não tem advogados. Não sei se boa parte do público que está agora nos ouvindo, né, Isso é também legal, né? atravessa essa situação. Então, eu não tinha um pai, uma mãe, alguém que tradicionalmente já me encaminhasse. De forma que estagiei num grande escritório logo no final do curso e quando eu saí, fui logo demitida. Então, já aquela primeira, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Enfim, resolvi montar, junto com uma colega que também estagiava nesse escritório, o nosso escritório de advocacia. Eu disse, não, quem carregava esse escritório nas costas era eu. Isso, a gente estagiária ainda, eu e ela, viu? Resultado, o que é que a gente fez? A gente juntou tudo que a gente tinha, todo o dinheiro que a gente tinha, assim, o que a gente podia para pagar 6 meses de aluguel numa sala na Domingos Ferreira, para quem está falando de fora do país ou do Pernambuco, né, do país de Pernambuco. É uma rua muito famosa, tipo assim, Avenida Paulista, viu, gente? Resultado, alugamos uma sala lá, só tinha a mesa mesmo, só tinha 2 mesas e 2 cadeiras. Então, o que é que nós fizemos? Um chá de escritório. Convidei todos os amigos de infância, de colégio, de faculdade e mandei um convitinho com um verso, tinha assim, para quem não tinha muito dinheiro, aí no verso tinha assim, uma resma de papel, um grampeador, um perfurador. E para aquelas pessoas assim um pouco mais abastardas, aí eu mandei assim, uma cadeira giratória. Nossa!
E foi dessa forma que a gente montou o nosso primeiro escritório de advocacia, né? E hoje já estou com 21 anos de formada e continuo aí firme e forte, graças a Deus, num lugar melhor. O meu Não tá escritório, mais pedindo, né? Pra né? trazer uma coisa e outra. Mas, assim, a gente precisa de bastante persistência. De fato, não é fácil você viver da advocacia exclusivamente. Mas, como eu digo a todos os alunos, né? Porque também, nesse meio tempo, sempre dei aula na graduação. Quem quer, de fato, servir ao público, né? Quem não quer ganhar muito dinheiro na vida, quer se dedicar ao próximo, né? Ajudar, fazer o bem, assim, ajudar o próximo, vai ser servidor público, né? Agora, quem quer ganhar dinheiro, quem gosta de ganhar dinheiro, vai ser advogado. Sem dúvida. Agora, para quem é aqueles assim, querem ser milionários, estão nos ouvindo, aí vão ser professores. Essa foi boa, viu, João? Essa foi boa. Eu tava esperando que ia sair de Fernanda nessa introdução. Eu tava vendo ela evoluir, não sabia onde é que é. Fernanda, a gente tem muita coisa em comum, então, porque eu também não tinha nem tenho absolutamente ninguém na família. A gente descobriu aqui antes de começar o podcast que a gente foi contemporâneo da universidade. Enfim, e exatamente a mesma história. Terminei a faculdade, de repente me vi na necessidade de colocar um escritório de advocacia, coloquei. E a coisa foi acontecendo. Eu também entrei na área acadêmica, né? Enfim, e trilhei esse caminho também, porque eu gosto demais de ensinar, gosto de ser esse milionário que você falou aí. Enfim, e no final de tudo isso, assim, bom, final não, né? Que eu não estou no final, mas eu estou no meio do caminho. A gente olha para trás e vê que a nossa vida, pelo menos a minha, né? Ela foi, assim, muito sinuosa, né? Muito cheia de altos e baixos, de coisas difíceis e tal. E termina que eu acho que isso é o que se constitui como experiência, para que a gente possa, de repente, acho eu, né, encurtar, de repente, o caminho dos outros. Isso. Eu sempre digo isso. Caramba, como eu gostaria que na minha graduação tivesse dito isso. Porque as coisas seriam mais simples, né? Não precisaria ser tão errante. E, de repente, isso que a gente está pretendendo aqui, que a gente está colocando no podcast, que a gente está conversando, hoje a gente está falando sobre um nicho específico de mercado que atua, te utilizando como exemplo, porque você é um exemplo, de fato é inspirador. Então, é muito fácil alguém chegar assim e dizer, olha, como é que você começou? Não, eu comecei porque eu comecei no escritório de papai tinha um escritório, 30 advogados, eu era o 31º e estou continuando. É uma coisa. Outra coisa bem diferente é esse teu início, que não é muito diferente do meu não, viu? Não é diferente de forma alguma. Hoje, depois de 19 anos, né, a gente olha para trás e diz, poxa, como é difícil. Né? Como é difícil. Precisava ser, eu não sei. Eu sei que talvez a missão, nossa, minha, sua, seja de encurtar esse timing das pessoas. As pessoas inteligentes, elas aprendem pelo exemplo, né? Não precisam sofrer tanto. Eu precisei descobrir cada coisa. Cada coisa foi uma descoberta. Cada dia, cada momento, enfim. E às vezes aquilo também que a gente conversava antes de iniciar, estou esperando chegar a minha vez. Ah, que conversa, minha gente. Você nem viu o escritório lindo aqui do professor João Cláudio. Olha, professor, acho que o podcast tem essa vantagem, né? Você pode estar aqui nos ouvindo no carro, no banheiro, caminhando na praia e vendo assim, puxa, como eu posso encurtar um pouco? Eu sonho ser advogado, eu quero ser um advogado de sucesso, uma advogada de sucesso. Então, assim, acho que a gente tem muitas ferramentas hoje para ajudar o jovem advogado. Mas, sem dúvida, né, a missão, acho que número 1 é você gostar muito de fazer justiça. Então, esse é um sentimento meio que vem quando você tem uns 15, né, 16, 18 anos, antes mesmo de escolher a profissão. Não tem que citar Ariano Suassuna, né, apesar de ser paraibano, mas é quase um pernambucano também. Né, que ele falava muito essa ideia de que quem gostava de matemática ia ser engenheiro, quem gostava de abrir rã e abrir sapo ia ser médico, e quem não dava para nada ia ser advogado, né? Verdade. Então, mas essa ideia, na verdade, é de você gostar de fazer justiça. Verdade. Esse é o primeiro passo. Segundo, é estudar muito. Acho que é isso que vai guiar a sua carreira. Então, se você está aqui nesse podcast, você já está dando esse primeiro passo, que é estar sempre estudando. Isso já vai encurtar muito. E quando, professor, você compartilha o seu conhecimento, ainda que você não seja hoje, por exemplo, um professor de graduação, mas nós temos as ferramentas das redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Twitter, aquela que mais te afeta, que você tem mais facilidade, até o próprio TikTok, né? Que seja. Isso.
o pouco que você domina, se você compartilha, então isso aí já vai fazer com que você atraia o público e já vai mostrar que você domina aquela matéria. Então, eu acho que essa ideia de que a OAB lançou um novo provimento e de que agora você pode compartilhar conteúdo com o uso das redes sociais vai ajudar muito ao jovem advogado ou estudante, que ainda é estudante hoje, a encurtar essa carreira, né, e atingir o sucesso de uma forma mais rápida, inclusive. Então, essa seria, sem dúvida, uma dica número 1, né? Estudar bastante e compartilhar o seu conhecimento nas redes. Acho que essa ajuda muito. Agora, eu acho que o pessoal dentro de casa, Fernanda, tá muito curioso. Pelo menos eu estou curiosa. Para quem não sabe, eu sou estudante, já falei aqui algumas vezes, mas repito. Então, o que é que acontece? Você, advogada, né, e tem aí essa sua parte sindical. Como seria advogar nessa parte sindical? Ui, fala aí pra gente um pouquinho. Tá, vamos lá. Quais são os desafios? Pronto, vamos falar de desafios. Uma das coisas iniciais, Rose, é que a gente não aprende muito essa área na faculdade. Né? Você pode ver que algumas coisas mais novas você vem aprendendo nos últimos períodos, às vezes, da faculdade, e a gente já está tão interessado em sair da faculdade que não dá tanta importância. Mas, assim, qual é a grande vantagem, né, de você advogar na área sindical? Eu diria, primeiro de tudo, são as ações coletivas. Repare, você hoje, seja a área que você faça, civil, criminal, trabalhista, consumidor, eu trabalho com previdenciário, eu trabalho com direito da saúde, você, em geral, trabalha com uma pessoa física ou, eventualmente, uma pessoa jurídica. Você tem várias pessoas jurídicas naquela mesma área. Mas com o direito sindical, você consegue ingressar com uma determinada ação e beneficiar 100, 200, 300, 1000 pessoas numa única ação. Então, eu acho que isso foi algo que me encantou logo de início, né? No meu caso, eu trabalho para um sindicato que defende servidores públicos. Então, quando eu vou pleitear algum benefício para a categoria de trabalhadores especificamente que eu estou mencionando, um adicional de salubridade, por exemplo, ou um pagamento de uma gratificação que deveria ter vindo e não veio, eu entro com uma única ação, caiu ali para aquele juízo, e ele, com aquela decisão, vai beneficiar 1000 pessoas de uma vez só. Imagine, então vai ser uma riqueza. Você, de fato, está dando sua contribuição para a sociedade, está advogando, né, e trazendo esse benefício que são das ações coletivas. É algo que a gente não estuda tanto na faculdade. Não é explorado, né? Não. Outra coisa que acontece muito, eu vou dar um exemplo, você que está iniciando a carreira. Você precisa ficar de olho também, se você quer advogar nessa área, nas ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público. Por quê? Porque as sentenças que saem dessas ações podem ser executadas individualmente. Então, eu vou te dar um exemplo para quem está ouvindo agora. Meu Deus, eu quero começar a carreira, não tenho um cliente, feito eu, né? Eu falei do início, né, que eu fiz o chá do escritório, mas não falei, professor, que nos primeiros 6 meses, que foi que eu paguei antecipado, né? Terminou os primeiros 6 meses e eu e minha sócia, nós só tínhamos 3 clientes, que era o porteiro, o garagista e o auxiliar de serviços gerais do prédio. Depois de 6 meses, a gente só tinha esses 3 clientes, que era o pessoal que trabalhava no próprio empresarial. Então, assim, uma das áreas que você pode começar é buscar, começando hoje, se formou hoje, né, acabou de tirar o AB, e quer se interessar por essa área, eu buscaria todas as ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, aí no seu estado, Amapá, né, enfim, Amazonas, Mato Grosso do Sul, onde você estiver. Busque as ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público do Estado ou, eventualmente, pelo Ministério Público Federal. Vou te dar um exemplo concreto. Todo mundo já deve ter ouvido falar daquelas pirâmides tipo Telex Free e não sei o quê. Então, uma época que estava bem alta, né? Bem alta. Então, o Ministério Público, no Brasil todo, ingressou com ações coletivas de reparação em favor dessas pessoas. A ação coletiva, ela tem uma vantagem, como ele disse, que ela representa pessoas, mesmo que elas não queiram necessariamente serem representadas, como, por exemplo, o consumidor. Então, quando o Ministério Público ingressa com ação coletiva, como agora na pandemia, para reduzir as mensalidades escolares, e ele consegue uma decisão favorável, qualquer pai, mãe que se enquadre naquela sentença pode entrar com a execução individual daquela sentença coletiva.
Então, você, ao descobrir sentenças que foram dadas em ações coletivas, pode iniciar a sua advocacia trabalhando para essas pessoas que, na execução, então você já vai iniciar o processo cobrando. Entende? Você não vai passar por todo o processo de conhecimento, porque aquilo já foi enfrentado, seja por um sindicato, seja pelo Ministério Público Estadual ou federal. Então, buscando sentenças coletivas de associações e etc., que você pode iniciar com a execução. Né? Então, você já entra com cumprimento de sentença. Então, quantos e quantos colegas eu conheço que entraram com cumprimento de sentença da sentença que saiu no Acre, da Telex Free. Estou dando esse exemplo só porque é um bem conhecido, mas pode ter vários outros. A gente vem aqui. Então, vamos lá. A sentença saiu no Acre, mas eu aqui em Pernambuco, eu em Alagoas, eu na Bahia, posso entrar com a execução individual e cobrar aquela reparação para 10, 15 clientes que eu consegui aqui no meu estado. Então, é importante que a gente consiga se sustentar no início da carreira. Isso. Então, a gente tem que procurar algumas demandas que tragam um retorno um pouco, né, mais rápido. E uma delas é exatamente isso, execuções de ações coletivas. Isso que você está falando é muito interessante, porque assim, eu tô dos dois lados, né? Eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. Eu digo isso muito às pessoas que convivem comigo na faculdade. Porque assim, eu tô do lado do estudante, então eu como estudante, eu não imaginaria isso. Tá? Isso seria uma dor, só para deixar aqui registrado. Então, não imaginaria isso. Isso que você está falando é importante porque clareia a mente, né? De você que está aí do outro lado. Porque a gente não tem noção de que isso seria um meio de iniciar a carreira, né? De você chegar e... Tudo. Olha, eu me lembro demais dando aula de pós, porque... eu também sou professora da pós-graduação da UAB aqui no meu estado, né, que é Pernambuco. Então, a gente tem a Escola Superior da Advocacia e a gente viaja o estado de Pernambuco todo dando aulas de pós. E, às vezes, você pega já advogados formados, gente, com 10 anos, que não sabia que poderia entrar com execuções individuais de ações coletivas. Aí, eu lembro demais dando essa disciplina, que era ações coletivas, no módulo de processo civil pós-graduação. E aí fui dar essa disciplina em Petrolina. Não sei se vocês conhecem, se a gente está falando para o Brasil todo. Petrolina, minha gente, é tipo capital da uva aqui em Pernambuco, tá? Enfim, é uva, é manga, enfim, muita fruta que a gente exporta. E aí, chegando lá, eu descobri, por acaso, porque eu estava indo para a cidade, se eu vou procurar aqui no site do Ministério Público se tinha alguma ação coletiva. E descobri que o Ministério Público tinha entrado com uma ação coletiva contra a Compesa, que é a nossa rede de distribuição de água aqui em Pernambuco. Tinha entrado com a ação, tinha ganho a ação, e em determinados bairros, a Compesa tinha sido obrigada a indenizar as pessoas pelo fornecimento de água não, na verdade, potável. Ninguém sabia. As pessoas não tinham procurado ir atrás para receber essa indenização. E o Ministério Público, claro, ele não tinha condições físicas mesmo, estruturais, de executar em benefício de todo mundo. Então, quando eu cheguei lá, nesse primeiro dia de aula, menino, o povo queria parar a aula para ir embora atrás dos clientes. Peraí, que eu acho que eu tenho minha tia que mora nesse bairro que não sei o quê. Então, assim, é só executar. Era pegar aquela sentença de indenização e ingressar com cumprimento de sentença, no caso, nesse exemplo que eu dei, contra a Compesa lá em Petrolina, entendeu? Entendi. E a pessoa ficou, meu Deus, pronto, já tem um dinheirinho pro ano aqui, né, pra gente, porque já começa com a execução. E é isso, trabalhar com direito sindical é exatamente isso, você entrar com ações que defendem, no caso específico, uma categoria, né, profissional, e filiados ou não, se o sindicato tem registro no Ministério do Trabalho, ele representa aquela categoria profissional. Então, isso é outra coisa que me enriquece muito. Por quê? Eu já estou te interrompendo, mas... Não, pode falar. Mas a minha paixão do direito sindical é porque, assim, a gente vive uma relação de patrão e trabalhador ainda muito injusta, né? Você sabe que em vários lugares do país a gente tem situações de quase semi-escravidão. E você poder, através de um sindicato, representar pessoas que, mesmo que não se filiem àquele sindicato, elas serão beneficiadas do resultado da ação coletiva. Elas serão beneficiadas. Porque, como nós temos uma Constituição que traz o princípio da unicidade sindical em determinada localização geográfica, então, você pode representar todos os agentes comunitários de saúde de determinada cidade, seja ele filiado ou não àquele sindicato. Então, quando eu peço um adicional de insalubridade, ou eu peço, como a gente pediu, entre ações coletivas para cobrar máscaras, porque tinha municípios que não estavam fornecendo máscaras aos agentes comunitários durante a pandemia. Nossa. E alguns municípios, até hoje,
estava oferecendo uma máscara por mês para o agente comunitário. Então, quando você ingressa com uma ação coletiva, pedindo que seja fornecido máscaras, tantas máscaras por semana e etc, etc, aquele trabalhador, ele vai receber, ainda que ele não seja afiliado ao sindicato. Então, isso faz com que, eventualmente, né, qual é o grande medo, normalmente, do trabalhador? De ser perseguido pelo patrão. Existe Entendeu? muito isso. Então, como ele é representado, sendo ou não filiado, porque o sindicato tem registro no Ministério do Trabalho, então, ele vai dizer, não, eu recebi, mas eu não fiz parte da ação, eu não assinei procuração, nada. Porque quem é que representa? O presidente do sindicato. Entendeu? Legal. É isso, a diferença. E aí, João, você quer falar alguma coisa? Não, escutando o Fernando aqui, na verdade, assim, primeiro é fato, né, que de modo geral a gente não consegue, se é nos apresentado, eu não consigo nem lembrar na faculdade, mas a gente talvez a gente não tenha maturidade também, tem um pouco disso, a gente não tem maturidade para poder enxergar isso, né? E talvez também, Fernando, pensando aqui como professor que somos, talvez falte, de modo geral, para a gente essa aplicação que você colocou aí de maneira tão própria, de como, de fato, o processo, que a gente está falando de um instrumento, que é a ação coletiva, como, na verdade, ele pode ser efetivo. E a sua visão, o terceiro ponto é esse, a sua visão estratégica de percebendo esse instrumento e como ele pode ser utilizado ao seu favor, no caso, como advogado, que tem que ter toda a preocupação de sustentabilidade, de início de carreira. Essa dica eu achei fantástica. Aliás, de todas que já passaram por aqui, eu achei essa a mais, vamos dizer assim, a mais focada em relação ao direito, mais precisa, né, de uma advogada, vindo naturalmente de uma advogada que tem aí a sua estrada toda e que percebeu isso com muita, vamos dizer assim, com muita clareza, né? Eu achei extremamente estratégico o raciocínio. E o raciocínio estratégico eu aprecio muito. O raciocínio estratégico, porque é o raciocínio pragmático, objetivo, né, e que, enfim, que traz resultados, né? Claro que eu imagino, estava também pensando nisso, o quanto que Fernanda precisou, o timing de Fernanda para poder chegar a esse raciocínio. Mas veja como você encurtou o caminho de tanta gente. Eu acredito que não falta, gente, cliente, não falta demanda. Muito pelo contrário, tem espaço para todo mundo. E quando você fala assim, Fernanda, em ação coletiva, a gente está falando de um universo gigante de possibilidades, né? Na área sindical, sim, mas não só na área sindical. Você tem aí uma quantidade, né, consumidor, você tem uma quantidade aí grande de possibilidades. E essa dica você vê, não é minha praia, porque assim, enfim, a vida me levou por outros caminhos. Eu procurei outras coisas, mas é muito estratégico Ele advoga isso. do outro lado, né? Do outro lado. Eu sou gente que advoga para a empresa, mas, assim, mas o sindical que Fernanda faz é o sindical, talvez seja bom deixar claro isso, é esse sindical do servidor. Sim, esse exemplo que eu estou dando é um sindicato de servidores públicos, mas as o ações coletivas, elas tá aí, né? Elas são ajuizadas por associações, Verdade. pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos sindicatos, né? Então, assim, as associações, minha gente, é um leque. É verdade. Enorme, Inclusive, eu vou te dizer que você e sua esposa já foram meus clientes, sem saber. Sem saber. Porque o que acontece? Aí eu vou voltar aqui para a questão da pandemia, né? Esse vai ser esse ano, né, que solta esse podcast aqui? Sai, né? Isso, agora, janeiro. Tá bom. Mas, enfim, a gente está vivendo, graças a Deus, né, essa virada de ano, a gente está realmente conseguindo retomar, se Deus permitir, mas, assim, a pandemia afetou muita gente. E uma das questões que todo mundo deve ter acompanhado, mesmo você estudando direito, pode ter filhos, teve filhos, e quantas ações foram ajuizadas para pedir redução de mensalidade escolar, Isso. redução de mensalidade de faculdades, inclusive. Né? O Ministério Público aqui em Pernambuco entrou com várias ações coletivas, ações civis públicas, contra instituições de ensino superior privadas, inclusive, Verdade. pedindo redução de mensalidade. Algumas foram exitosas, outras não. Acabou que isso chegou, né, até o STJ, e o STJ já definiu que não pode haver uma redução sem apresentação de custos, da planilha, etc. Uma redução, assim como estava se havendo, uma liminar de redução de 20% ponto para todo mundo. Sem ter a justificativa, né? Sem a justificativa, né? Então, isso já chegou aí para pacificação no nosso Tribunal de Proteção Guardião da Legislação Federal. Mas o fato é que no início se houve muito isso. E aí eu tenho 3 meninas, né? Tenho 3 meninos. Então,
para mim, impactou muito esses meninos tudo dentro de casa, com todas as despesas sendo arcadas por nós, e o colégio lá cobrando a mesma mensalidade, quando de repente você teve que comprar computador, aumentar a internet, comprar muito mais comida, né? Todas aquelas despesas que aumentaram na sua casa. Então, o que eu fiz? Procurei uma associação que representava, no caso aqui em Pernambuco, pais e alunos, e disse, olha, você não quer entrar não para fazer essa ação em benefício de todos os pais do estado de Pernambuco, porque se você quiser, tiver interesse, eu advogo até pro bono, não tem problema. Vamos lá, mas em benefício da população aqui a gente faz. E na associação, a única diferença específica, processualmente que a gente está falando, é porque o resultado da ação, ela só atinge os associados, certo? Então, na associação, você tem que ser efetivamente associado para poder ser beneficiado do resultado daquela ação coletiva. Enquanto que no sindicato, repito, no Ministério Público, na Defensoria Pública, qualquer um inserido naquela relação jurídica ali vai se beneficiar. Não precisa ser associado do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do sindicato, né? Certo. Então, na associação tem essa questão. Mas, assim, você que está agora nos ouvindo, eventualmente na sua cidade atravessando, como a gente está falando aqui, janeiro de 2022, recentemente tivemos graves incidentes na Bahia, né? Várias pessoas perderam as casas e etc. e tal. Então, assim, por que não advogar coletivamente para essas pessoas que sofreram esse desastre, entendeu? Então, a gente precisa sair um pouquinho da caixa, feito todo mundo no Instagram diz, Pois né? Pensar um pouquinho fora da caixa e procurar, de repente, uma associação, trabalhar, advogar, a de êxito, quem sabe, né? Eu falei assim, porque não advogo pro bono, mas você sabe que a gente tem uma limitação no nosso código de ética, a gente só tem uma limitação muito grande para a advocacia pro bono, mas você pode advogar de êxito, né? E trabalhando para uma associação, você chega e oferece aquele tipo de ação para receber ao final, de repente, né? Então, é uma forma de trabalho diferenciada. Muito boa essa colocação. João, você quer falar mais alguma coisa? É normal, Fernanda, na advocacia sindical, trabalhar em êxito? Sim, por quê? Porque nas ações coletivas, em geral, as condenações são bem altas, né? Porque o que acontece? Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, sei lá, uma gratificação qualquer, que você está ali representando, no meu caso, de servidores públicos. Então, a gente tem o prazo decadencial de 5 anos para cobrar da Fazenda, né? São servidores públicos, seja Fazenda Municipal, Estadual ou Federal, mas você cobra os últimos 5 anos de uma determinada gratificação que deixou de ser paga ou foi retirada da folha. Então, você multiplica aí os últimos 5 anos de 100, 150, 200, 300 servidores numa única ação, né? Então, só o que você vai receber ali de honorários sucumbenciais, muitas vezes já vale a pena o trabalho dessa advocacia. E o que é melhor, ao final, se você ganha, né? Você ganhou ali a sentença, você ainda pode procurar todos os filiados para entrar com as execuções individuais. Então, além dos honorários sucumbenciais da ação coletiva, você ainda pode... fulaninho, olha, você ganhou os últimos 5 anos, tá aqui a sentença. Ok, sim, ganhou, mas não recebi, né? Porque tem que entrar com cumprimento de sentença. Que é essa dica que eu estou dando desde o início. Pois é. Né? Dica de ouro. Verdade. Então, assim, você descobre que saiu uma sentença coletiva, você pode procurar, às vezes até a gente da sua família está acobertado por aquela sentença e nem sabe que tem aquele direito. Então, você entra com a execução individual e aí, sim, o nosso estatuto permite a cobrança de 20%, 30%, né, dependendo do estado onde você advoga. Aqui em Pernambuco, você pode cobrar até 30%, de acordo com a nossa tabela da OAB. Isso. E aí, você cobra 30%. Então, você já recebeu a sucumbência ali da ação coletiva e ainda os 30% do cumprimento individual, entendeu? Se você multiplica por 100 pessoas, olha aí. É uma área, né? É uma área interessante. Mas, repito, ela está falando isso porque já advoga para um sindicato. Sim, você está começando agora, de repente você não consegue entrar no sindicato, mas você pode se vincular a alguma associação. Né? Você pode advogar para alguma associação, oferecer uma determinada causa interessante para uma associação de classe, né? Ou de, como eu disse, de professores, ou de consumidores, ou de usuários de plano de saúde. Né? Existe associação de oportunidades. Várias oportunidades. E se você não conseguisse nada disso,
eu ainda ficaria fiscalizando. Tem gente que fica fiscalizando edital. Quando sai edital, vai se inscrever para fazer um concurso. Isso. Não tem isso. Eu ficaria fiscalizando sentenças do Ministério Público. Fica de olho nas sentenças das ações coletivas do Ministério Público. Se sempre vai ter alguém que você conheça no bairro e etc., que se enquadre naquela sentença ali que você possa iniciar o cumprimento individual. Muito bom, muito bom. Gostei bastante. Clareou bastante a minha mente e acredito que de muita gente que está aí do outro lado, né? São oportunidades, né? Essas conversas são boas que você vai gerando oportunidades, né? Vocês vão vendo que existe caminho. Existem vários, né? Às vezes é isso, né? As pessoas dizem, mas a advocacia está muito cheia de gente. Eu costumo dizer, rapaz, será que realmente... Nada, de forma alguma. Gente, primeiro de tudo, tem que gostar muito de advogar, né? Que gostar disso. Então, quem é que está aí fora... Advogar é empreender, né? Quem é que está aí fora que realmente gosta, que vai atrás, que pesquisa, que estuda, né? Claro, os seguidores do professor João Cláudio, que estão nos assistindo. Pois né? gente, estudem, viu? Mas podem seguir também professora Fernanda Rezende no Instagram. Eu ia perguntar qual era o seu Instagram. Diz professora aí. Fernanda Rezende lá no Instagram para mais algumas dicas, né? Pois e falar no direct e tal. Eu acho que compartilhar o conhecimento faz com que cada vez mais, né? Pessoas lhe procurem e você demonstre sua autoridade naquilo que você faz. E foi um dos comentários que a gente estava fazendo aqui, né, professor? Você não precisa ter 20 anos de formado. Hoje em dia, quantas e quantas pessoas com 3 anos de formado já estão demonstrando autoridade no Instagram, no YouTube, naquela área que eles escolheram advogar. Isso. Né? Passando informações que são publicadas, às vezes a legislação federal é alterada diariamente, novos decretos. Então, sei lá, quem advoga na área previdenciária, que tem instruções normativas do INSS quase que mensais sendo publicadas, e fica assim no Instagram dando dicas e etc. Quem advoga na área tributária, FGTS, auxílio emergencial. Então, assim, e de repente, quando você menos esperar, você vai estar recebendo contatos do Brasil todo, que é outro aspecto importante que eu queria registrar, que é a possibilidade de você advogar no Brasil todo. Então, hoje, o céu é o limite. O céu é o limite, porque eu tranquilamente posso aqui estar falando com vocês e amanhã estar advogando estou falando aqui de Pernambuco, mas posso amanhã estar advogando no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul. Né? Então, com o processo judicial eletrônico, você, colega advogado, estudante, né, tem que realmente pensar que você pode iniciar sua carreira em qualquer lugar do Brasil. Não se restrinja mais a iniciar sua carreira no seu bairro, na sua cidade, ou lá na Domingos Ferreira, né, como eu iniciei. Não necessariamente, né? Então, hoje a gente pode, a partir de um escritório virtual, conseguir advogar com bastante êxito. Está bastante alta, né? Essa questão do escritório virtual. Está se falando muito sobre isso. Por isso que existe o MetaJus aqui, né? A ideia do meta é essa questão aí do virtual, mas deixa isso para outros podcasts, para a gente entrar mais sobre isso. Fernanda, foi muito esclarecedor a sua conversa. Amei estar aqui com você. Muito obrigada do fundo do coração. Muito obrigada de verdade. Só queria agradecer também vocês que estão aí do outro lado, ouvindo. Manda dúvida pra gente. A gente aperreia a Fernanda. Manda pro direct dela, manda pro direct do professor João. Manda pra onde você quiser, tá bom? Vai ser um prazer. Já tô falando em nome de todo mundo aqui. Vai ser um prazer pra gente responder a vocês. João, você quer falar mais alguma coisa? Acho que agradecer a Fernanda, né? Acho que os esclarecimentos, as colocações dela são muito pertinentes. Eu achei extremamente interessante, eu volto a dizer, o raciocínio estratégico do como agir. Porque, aquela história, isso nós não aprendemos nas bancas, né? Nas bancas da faculdade, a gente aprende muita teoria, nos é apresentado ali aqueles instrumentos, aqueles institutos. Por vezes, a gente não consegue fazer uma relação entre causa e efeito, e a gente vai utilizar aquilo ali para, de repente, passar na avaliação da prova, da disciplina que diga, daqui a pouco na prova da OAB, mas aí a gente se coloca como advogado, né? E aí precisa, para quem quer realmente embarcar nessa, de algumas orientações. E aí eu acho, Fernanda, sinceramente, eu acho que a sua orientação ela foi muito, muito eficiente. De repente, olhar para essas questões que, por exemplo, eu não sabia da existência disso, mas nunca dei talvez a devida atenção. Né? A gente até que tem no escritório, né, ação em relação à Telex Free, por exemplo, que você citou. Mas
de fato, isso numa proporção grande, pode ser inclusive um nicho de mercado, né? Vou atuar aqui, como você, por exemplo, atua enfim, nesse nicho especificamente. E isso eu achei muito valioso. Porque exatamente dessas dicas, né? Dessas Ideias, estratégias, né? né? Para modificar a palavra aqui, acho que as estratégias, né? Elas se tornam bem eficientes. Ou seja, efeito prático. A gente precisa de alguma coisa que traga efeito prático. Isso aí traz efeito prático. Se você se identificou, né, acho que trabalhar na área coletiva tem uma riqueza muito grande, como eu disse, porque é duro, afinal de contas, do outro lado, você vai ter também que, numa ação só, você está defendendo quase 1.000 pessoas, ou 100 pessoas que seja, mas é muita gente numa ação só. Então, é um tipo de processo que chama muito a atenção dos tribunais em geral, porque tem um efeito financeiro grande, como eu lhe falei. Mas, de outra banda, quando você consegue vencer e fazer justiça, você vai fazer justiça com uma única ação para muita gente, para muitas famílias. Beneficiando muitas Outra pessoas. coisa que, se você pensa na área sindical, que é importante ver se você tem também essa característica, é a parte de negociação e mediação. Porque eu falei do viés do processo judicial como uma dica, também para quem está iniciando a carreira. Mas, assim, quem gosta muito de mediação, de conciliação, de negociação, também tem um perfil interessante para trabalhar com associações ou com sindicatos. Porque a gente faz muito isso. Antes de ingressar com medida judicial, a gente trabalha muito com negociações coletivas. E aí, nesse caso, se você trabalha com servidores, você vai lidar de outra banda com o executivo, né? Com o executivo, seja municipal, né, estadual ou federal. E se você trabalha com o trabalhador seletista, você vai lidar com grandes empresários do outro lado. Ou se eventualmente for o inverso, né, você trabalhar para o sindicato de empregadores, né, que também tem essa questão. Mas, assim, a negociação é outra técnica, são outras técnicas assim, muito interessantes, que eu acho que o direito está se voltando muito para cada vez mais diminuir a quantidade de processos judiciais e o advogado ganhar muito bem com mediação e com negociação coletiva. Então, eu digo isso porque, assim, lá no meu escritório, realmente eu cobro para trabalhar fazendo negociação e mediação. Então, é outro nicho que, se você sente que tem essa perspectiva, estude, se dedique. A gente tem muito material, inclusive disponível no próprio CNJ. Se você entrar hoje no CNJ, você vai ver lá, vai ter o manual de mediação do CNJ, tudo free para você baixar. Técnicas, né, de como fazer mediação. Nem pode estar dando tantas dicas assim, né, professor? Diga. Pode. Pode, fica à vontade. Mas, assim, a gente tem os manuais de mediação, então busque essa área, vê se você se identifica, porque, assim, você pode ganhar muito dinheiro fora do processo judicial, dentro do seu próprio escritório. Se você se apropria das técnicas de mediação, se você for uma boa negociadora, você também tem esse perfil para trabalhar com associação e com sindicatos, entendeu? Porque é outra 50% de advogar com sindicato é a parte de mediação e negociação. Outra oportunidade, tá vendo? Exatamente. É isso aí, gente. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Estaremos aqui toda sexta-feira, juntinho com vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo podcast. Tchau!